Bom, no último vídeo da nossa linha cronológica do universo de The Vampire Diaries, nós acompanhamos principalmente Stefan Salvatore, Klaus Mikaelson e Rebecca Mikaelson em sua jornada na cidade de Chicago até que o vampiro caçador de vampiros Michael, pai dos vampiros originais, chegou e acabou com a festa, enquanto Stefan ainda está no seu modo vampiro estripador. Porém, agora a gente precisa pular quase 2 décadas inteiras para o ano de 1942, quando Damon Salvatore estava de passagem pela cidade de Nova Orleans, onde ele tinha feito seu primeiro elo de ligação com uma mulher, e ele não queria mais aquela ligação dela ficar presa nele. E aí ele esbarra na Lexi e no Stefan, que também estavam em passagem pelaquela cidade naquela época. Então, entre papo vai, papo vem, o Damon ainda muito chateado com tudo que aconteceu na vida deles. Ele não queria muito papo com o Stefan, porém a Lexi meio que convence eles ali a pelo menos terem uma conversa, e eles acabam se acertando. O Stefan então diz que está se voluntariando para o exército, porque naquela época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que só iria acabar no ano de 1945, e que ele iria entrar no navio para ajudar os aliados na guerra. E ele pede para que o Damon venha junto com ele e eles consigam recomeçar a vida deles na guerra. E então o Damon aceita e diz que vai sim se encontrar com ele, porém no dia da viagem, quando ele chega na estação de trem, a Alexia está esperando por ele, e ela diz como ela acha que ele é uma péssima influência na vida e em recuperação do Stefan como estripador. Então, depois de conversar com ela, o Damon acaba deixando o Stefan para trás e o Stefan embarca sozinho em direção à guerra, achando que o seu irmão o abandonou, quando na verdade, foi mais uma influência da Alexia. Talvez tudo pudesse ter sido muito mais diferente se a Alex tivesse deixado o Damon ir junto com o Stefan. Porém, depois a gente só vai saber de alguma coisa sobre o Damon ou sobre o Stefan no ano de 1953, quando o Damon Salvatore é chamado de volta a Mystic Falls por uma pessoa da família deles, que era o Joseph Salvatore, que na época fazia a mansão Salvatore de pensão. Porém, o Joseph, na verdade, usa a verbena no Damon e o entrega para o Dr. Augustine Whitmore, que é o avô do Aaron, personagem que é amigo da Helena na 5ª temporada. Ele já tinha fundado a faculdade Whitmore e ele tinha contatos com o conselho secreto da cidade de Mystic Falls, e ele, a partir do Joseph, descobriu sobre o Damon e o Stefan serem vampiros, e ele queria um vampiro para ele testar uns experimentos dele, que ele queria meio que criar uma nova raça de vampiros. E antes mesmo de 1953, o Augustine já tinha conseguido seu primeiro vampiro, o primeiro vampiro que pelo menos a gente conhece, que foi o Enzo. O Enzo, ele também participou da primeira e de uma parte da Segunda Guerra Mundial, porém ele desiste do cargo de soldado no leste europeu e volta para os Estados Unidos, aonde no ano de 1940 ele é sequestrado pelo Dr. Augustine, que leva ele como cativo, para ser o primeiro de seus experimentos, primeiro que a gente conhece. Então, em 1953, quando o Damon é preso, ele conhece o Enzo, porém o Enzo já tinha vivido toda uma história ali dentro naqueles últimos 10 anos, já que o Enzo havia se apaixonado pela enfermeira, pela cuidadora, psicóloga, que cuidava dele ali, que era a Maggie, e ela também tinha se apaixonado por ele, só que ela sabe que ela não tem o poder de soltar ele, então ele arranca o colar dela, a pulseira dela de verbena, e hipnotiza ela para ela sair daquele emprego e não lembrar mais do Enzo. Então a Maggie vai embora e o Enzo continua preso ali até 1953. Em 1953, quando o Damon chega e eles se tornam amigos aos poucos, o Enzo ele já está acostumado a fazer racionamento de sangue, então ele dá as doses dele pro Damon para que o Damon consiga ficar forte, talvez eles juntos consigam fugir daquilo. O Damon ficou cativo durante 5 anos, até o ano de 1958, quando a Sociedade Whitmore decidiu fazer um evento particularzinho, só para quem sabia do rolê, onde eles iriam pôr o Enzo e o Damon em exposição, para as pessoas verem dentro de uma cela que estava embebida em verbena. Durante esses anos de tortura, o Dr. Whitmore, ele arrancava órgãos deles, ficava cortando eles, fatiava, para ver até aonde ia a regeneração do vampiro, para ver como isso funcionava, como que danos cerebrais aconteciam neles, porque ele queria entender toda a fisiologia dos vampiros.
E aí nessa exposição o Damon ele consegue se libertar ali deles e mata o Dr. Whitmore, e as pessoas entram em desespero, e eles começam um incêndio ali, e tudo começa a pegar fogo, e o Enzo ainda está preso dentro das celas que estão embebidas em verbena. E o Damon não tem força o suficiente para ir contra a verbena ali e soltar o Enzo. Só que ele também não tinha força suficiente para deixar o Enzo para trás. Então ele faz uma decisão de desligar a própria humanidade para não se importar com o Enzo e poder ir embora. A gente sabe que o Enzo acabou sobrevivendo àquele incêndio e continuou cativo da Sociedade Agustini até mais ou menos o ano de 2014. Então, foi bastante tempo nutrindo ódio ali pelo Damon. E em Mystic Falls, ainda naquela década, o Damon volta a Mystic Falls. E aí ele tá passando por ali pela cidade e ele começa a ser investigado pela Meg. Aquela moça que o Enzo foi apaixonado, ela queria pegar ele ali, né, aplicar verbena nele. Porém, quando ela tenta, o Damon acaba decapitando ela e mata ela naquela década ali mesmo. Por volta de 59, começo dos anos 60. Que foi depois que ele saiu da Agostini. Então a gente pula novamente um bocado de décadas e a gente vai pro ano de 1977. Quando o Stefan já não era mais estripador e soube que o Damon estava botando terror na cidade de Nova York. Então o Stefan pede para que Alex se comunique com o Damon e tente trazer a humanidade dele de volta. Provavelmente o Damon estava sem humanidade desde o ano de 58 até o ano de 77. Então Alex chega durante um show que estava tendo ali naquela época, o rock, né? Era o que embalavam as noites ali da cidade. E ela encontra com ele e o Damon já sabe que, tipo, lá vem ela com um papinho de humanidade, isso e aquilo. Só que o Stefan não sabia da conversa que Alex e o Damon tinham tido no ano de 42, né? Mas ele sabia, o Damon sabia muito bem que Alex que não quis que ele tomasse jeito junto com o Stefan. Então, passado isso, o Damon e Alex eles começam a curtir as noites ali em Nova York. Porque a Alex é sim muito controlada, mas ela se alimenta de pessoas. Ela diz que ela não consegue se alimentar de animais. Então eles ficam ali dividindo pessoas, dividindo momentos, até que eles se beijam. E eles acabam tendo uma noite, né? Eles transam no telhado desse lugar, desse bar, balada. E durante muito tempo que ela ficou ali tentando convencer ele a trazer a humanidade de volta, ela ficava tocando na tecla da Catherine, de como ele tinha que se permitir passar daquilo, que ela estava morta, que ela era horrível e tudo mais. E então ele meio que mostra um relance, um relapso de humanidade, beija Alex e eles transam. Então ela acredita que a humanidade dele voltou naquele momento. Só que na verdade era tudo uma parte do plano do Damon pra enganar a Alex. E quando ela acorda durante o dia, ele retirou o anel de luz do sol dela. Ela começa a queimar, tem que se esconder. Ele tranca o terraço e joga o anel dela fora, pra que ela tenha que esperar até a noite pra conseguir recuperar o anel. Então ele manda ela ficar longe do caminho dele e vai embora, largando a Alex ali no telhado, dependendo da posição do sol, para morrer. Alex não morreu, mas foi muita sorte. E no próximo vídeo vamos entrar finalmente nos últimos passos pra gente chegar na primeira temporada de The Vampire Diaries, porque o próximo vídeo vai contar a década de 90. Então veremos o nascimento de toda essa nova geração de Mystic Falls e o massacre da Convenção Gemini. Logo após isso, vamos ir para a primeira temporada de The Vampire Diaries, que se passa no ano de 2009. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha pra quem gosta. Veio do TikTok? Me segue aqui. Me encontrou aqui? Me segue no TikTok. Eu tenho muito vídeo de The Vampire Diaries. Então vamos lá. E no TikTok, quando eu chegar em 35 mil seguidores, eu tô pensando em fazer uma live em algum final de semana pra conversar com quem quiser, pra tirar dúvida ao vivo. O que vocês acham? Bota aí também o que vocês acham.